somos nós, mas o Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Para a mensagem, que o Senhor possa reinar na sua vida. Pela manhã, quando a gente cantou essa música, eu fiquei pensando, se Deus reina em mim, não sou eu que reino. O inverso é verdadeiro. Então, se sou eu que está no centro, o centro não vai ser ocupado por Deus. Então, que nós possamos, nesse espírito, né, de tirar realmente aquilo que nos atrapalha, aquilo que se coloca na frente de Deus, para que eu possa dizer, Senhor, vem reinar em mim, sobre toda a terra, sobre todos os meus sonhos, todos os meus planos, sobre o meu falar, o meu pensar, que eu possa ser realmente aquilo que Deus planejou, que eu possa estar no centro da vontade do Senhor, que Ele possa reinar em mim de verdade, não somente da boca para fora. Uma coisa só, meu desejo é
Amém? Esta é a nossa oração, os irmãos. Podem sentar. Vem reinar em mim, Senhor. E como disse a Laura, para Ele reinar, Ele vai reinar. E não nós, a sua vontade é perfeita. Quero convidar a Gelseren para que nos conduza no ministério infantil neste momento. Todos os cultos, nós temos um momento em que as nossas crianças, até agora 11 anos, saem para um culto especial apropriado para a faixa etária delas. Professores preparados para ensinar de acordo com o entendimento destas crianças. É por isso que o culto infantil é ao lado do templo. Tá bom? Já serem. Convido então todas as crianças. Esse momento é muito especial, até porque elas participam de uma maneira muito encantadora e maravilhosa, cantando ao nosso Deus. E a música que nós vamos cantar, e depois que nós cantarmos, a igreja vai cantar conosco. Que bom! Hoje é domingo, hoje é dia do Senhor. Que alegria poder estar na casa do Senhor cantando e louvando o nosso Deus. Ok, crianças? Então vamos cantar bem bonito para a glória do nosso Deus. E depois vamos convidar papai, mamãe, tio, titia, todo mundo, toda a nossa igreja para cantar conosco. Olha que momento lindo. Vamos lá então? Meninos, por gentileza, me ajudem. Coloquem em pé, aqueles que não puderem, cantem sentadinhos, que o Senhor também vai sentir honrado. E vamos cantar mais uma vez com essa igreja linda, ok, queridos? Vamos lá? Orar confirmando sobre os cuidados do Senhor, não só as crianças que aqui estão, mas os nossos filhos e netos, para que Deus os proteja. Por favor, meu irmão. Senhor, meu Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos na sua casa, Senhor. Obrigado porque nós podemos trazer os nossos filhos, nossos netos aqui na sua casa, para que eles aprendam desde cedo a louvar o teu nome, meu Pai. Sabemos da necessidade disso na vida deles, da necessidade deles diante desse mundo tenebroso, meu Pai. Que o Senhor esteja suprindo todos os seus coraçõezinhos, todos os seus desejos sejam apontados para o Senhor.
Que o Senhor mesmo manifeste esse desejo em seus corações, Pai. Coloque também nos corações dos pais a disponibilidade, Senhor Deus, e a gerência, Senhor Deus, sobre esse trazer as crianças até a tua casa, Pai. Que o Senhor abençoe os pais, abençoe também as crianças e que o Senhor nos mostre sempre a direção que devemos seguir, Pai. Oramos em o nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, as crianças poderão se deslocar para um culto apropriado à sua faixa etária. O ministério estará acompanhando o coral de casais. Muito obrigado por sua presença aqui. Muito obrigado mesmo.
rogo que o Senhor fale bem claro ao seu coração e nos traga propostas de vida e de mudança. Queria convidar o Levi que viesse aqui orar. Quinta-feira fui tomado de uma alegria na reunião de pastores aqui em São José, quando o avô dele, no meio dos pastores, disse que ele estava aqui, porque passou no vestibular e vai retornar para o nosso meio. Aquilo me alegrou, e alegrou muito mesmo. Eu falei com a Beth dessa alegria. Graças a Deus. Seja bem-vindo. Ore ao Senhor para Deus abençoar a palavra de Deus na boca do pastor Vinícius. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigado que nós podemos estar reunidos aqui, aprendendo mais de Ti, Senhor. Eu queria te pedir que o Senhor use o pastor Vinícius aqui. Agora, Jesus. Que a Tua palavra seja bem clara aos nossos corações. Que nós saímos daqui mudados, Senhor. Tudo isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. 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 Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Um texto amplamente conhecido dos irmãos. Apocalipse, capítulo 21. Do verso 1 até o verso 8. Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim o texto, Apocalipse, capítulo 21. Compartilhe a sua Bíblia com alguém ao lado que não tenha, porventura. Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 8, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apenas até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor, confirmamos as orações feitas neste lugar, pedindo que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração, Deus. Nós viemos aqui para ouvir o Senhor, para nos encontrarmos contigo, e sabemos que o Senhor se faz presente no nosso meio. Portanto, abra o nosso coração, o nosso entendimento, para entender a Tua palavra nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando a gente fala que vai ler Apocalipse, as pessoas geralmente têm uma curiosidade por esse livro. Prova disso é que na nossa escola bíblica, a nossa classe de escatologia é uma das maiores, né? Muita gente querendo saber sobre a volta de Cristo, sobre as últimas coisas, e muita curiosidade a respeito disso.
Talvez vocês já tenham visto filmes e cenas do fim do mundo, cenas apocalípticas, não é? E está até na moda esse lance de apocalipse zumbi, apocalipse, tanta coisa, não é? A ideia de um fim do mundo, e só que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Apocalipse não tem um sentido de fim do mundo simplesmente. Apocalipse quer dizer revelação. É Deus, na verdade, contando a nós sobre o final de todas as coisas, sobre o final da história. E isso é muito importante para nós. Quando João recebe as visões de Deus, ele está numa ilha chamada Ilha de Patmos. E ele está preso lá, ou exilado lá, por conta de ser um cristão. Ele está sofrendo perseguições, bem como as igrejas que recebem o livro de Apocalipse. E João, então, nesse contexto, ali por volta do final do 1º século, escreve o livro de Apocalipse. E esse livro, então, ele fala muito, irmãos, sobre o final de todas as coisas. Agora, uma pergunta que não quer calar. Por que Deus nos revela o final da história? Já pararam para pensar sobre isso? Por que nós sabemos o final da história do mundo? Seria tão bom, né, se a gente soubesse sobre o futuro. Imagine, você saber, por exemplo, os números da Mega Sena, não é? Você saber, por exemplo, a pessoa com que você vai se casar. E aí você já sabe, então você se aproxima daquela pessoa. Imagine os adolescentes aí, não é? Todo mundo já na expectativa. Imagine saber sobre o futuro. É tão importante isso na revelação, gente. Por quê? Porque Deus nos revela o futuro para nos ajudar a viver o presente. E é essa ideia que eu queria trabalhar com os irmãos nesse capítulo 21. Porque Deus aqui está falando sobre aquele momento final da história em que o plano redentor de Deus se cumpre, em que a restauração, não só do homem pecador, mas a restauração do universo é cumprida. Como nós lemos em Romanos capítulo 8, a própria criação geme, esperando, aguardando a restauração quando não vai haver mais o pecado. E Apocalipse 21 é o momento em que Deus nos revela que isso tudo acontece. Deus agiu na história do mundo, promovendo a restauração de tudo aquilo que o pecado corrompeu. E aqui é a certeza que nós vemos isso. Olha o versículo 1 na sua Bíblia. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. É quando Deus cria novamente, ou recria novamente, tudo aquilo que ele tinha feito em Gênesis capítulo 1. É um momento de restauração, de remissão, onde toda a criação é alcançada, onde nenhuma parte sequer fica fora. E o versículo diz para nós que João viu isso acontecer. É uma certeza que isso irá acontecer porque João viu. E isso de fato é uma verdade, é uma certeza que nós temos. Por que João, inspirado pelo Espírito, escreve sobre o futuro? Eu estava pensando sobre isso. Porque nós, às vezes, não temos isso na nossa mente claramente. Mas acontece. Nós vivemos o presente baseados numa expectativa futura. Nós fazemos compras no cartão de crédito porque na nossa mente, no mês que vem, nós iremos receber o nosso salário. Então a gente vive hoje, o presente hoje, à luz da expectativa do mês seguinte. Nós planejamos uma viagem de final de ano contando com o 13º salário. Nós fazemos isso porque está em nós isso. Por isso Deus está nos contando sobre o final da história. Para que a gente viva a nossa vida hoje, o nosso presente hoje, na perspectiva do céu no futuro.
da perspectiva da redenção futura, da perspectiva de que um dia todas as coisas serão diferentes, da perspectiva de que o plano de salvação que Deus tem irá de fato se cumprir. Essa é a expectativa que Deus quer que a gente viva, que a gente não se esqueça nem por um instante do plano final de Deus para nós. E quando nós pensamos nisso, precisamos lembrar que todos nós devemos viver a nossa vida hoje na expectativa ou na perspectiva do céu garantido para nós no futuro. Essa expectativa, meus irmãos. Se lembrem do céu. Deus revelou isso para nós, o final da história, para que nós pudéssemos viver agora, pensando na eternidade. Viver na terra, mas pensando no céu, sendo influenciado pelo futuro. Eu faço coisas hoje, porque eu sei que o nosso futuro está garantido. A história não é um ponto final em que nós não sabemos, em que não há certeza do que vai acontecer. A história já está toda programada nos planos eternos de Deus. E João viu os planos eternos de Deus sendo cumpridos no futuro. É essa perspectiva que nós precisamos. Eu quero analisar com os irmãos as certezas que esse texto nos dá sobre o futuro e que causam em nós e que implicam em nós uma atitude para o nosso presente. Observe o versículo 2. Diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Eu quero falar sobre a certeza muito interessante de que a igreja triunfará. Essa é a certeza que esse texto nos traz. Porque quando nós observamos a cidade santa, a nova Jerusalém que desce do céu, no versículo 2, ela é ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Se nós continuarmos lendo esse texto, nós vamos perceber que essa nova Jerusalém nada mais é do que a igreja do Senhor que desce do céu, ataviada como noiva. Em toda a Escritura, há a ideia de que Deus é o noivo e o seu povo é a noiva, num relacionamento íntimo de aliança. E essa ideia aqui é cumprida. E quando nós observamos que no final da história, a igreja continua lá, irmãos. Por isso, essa é uma certeza que nós precisamos ter sempre em nossa mente. A igreja triunfará. Não há nada que possa vencer a igreja de Jesus. Não há nada que possa parar a igreja de Jesus. Porque a igreja que no final da história irá triunfar sobre todas as coisas. E ela desce, olha como o texto descreve. Ela é uma cidade santa, consagrada, ela está preparada para se encontrar com Jesus. É o estado final, é o momento final da igreja, no sentido de que ela agora está madura para se encontrar com o seu noivo. A igreja está santa, está purificada. Irmãos, quando nós observamos isso e olhamos a nossa realidade hoje, muitas vezes a realidade de hoje nos desanima, porque nós vemos a igreja, não estou falando da igreja cristã evangélica de São José dos Campos, estou falando da igreja, o corpo de Cristo espalhado por todo o mundo, às vezes desanima por tanta falta de santidade, por tanta corrupção, por tanta falta de amor, por tanto desânimo espiritual. As pessoas não buscam a Deus, as pessoas parecem que não querem saber de Deus, mas nós temos a certeza de que no final da história a igreja triunfa. A igreja vence e as portas do inferno não podem resistir à ação da igreja com a proclamação do evangelho. É essa igreja que nós fazemos parte, irmãos. É essa igreja que nós estamos vivendo e somos igreja do Senhor. É esta igreja. A igreja, como os irmãos podem ver, não é pedras, não são construções. A igreja é o próprio corpo de Cristo formado pelas pessoas que creem em Jesus e que foram salvas por Jesus. Essa é a igreja que nós fazemos parte. Por isso, a certeza de que a igreja triunfará no futuro deve moldar a maneira como nós entendemos a igreja hoje. Portanto, irmãos, se você está desanimado da igreja, e há pessoas que desanimam, porque olham
o desânimo do homem, olham as falhas humanas, olham os pecados dos homens e desanimam da igreja do Senhor. Mas eu quero dizer para você que a igreja no final triunfa. A igreja vence o pecado, a igreja vence a perseguição, a igreja vence a falta de amor, a igreja vence a timidez, a igreja resgata almas do inferno, a igreja é usada por Deus para transformar o mundo. Essa é a igreja triunfante que nós fazemos parte. Você faz parte disso, irmão. Por isso, invista na igreja, porque no final de todas as coisas, é a igreja que triunfa, a igreja permanece. Coloque as suas energias na construção da igreja do Senhor, em pedras vivas. Eu tinha um professor no seminário que dizia assim, tem gente que investe mais no pó da terra do que em homens. Pessoas que valorizam mais coisas do que pessoas. Gente que valoriza mais outras coisas, tantas coisas. E a igreja está aí, irmãos. E nós fazemos parte da igreja hoje. E a igreja triunfará. Portanto, você que serve num ministério na igreja, você que é líder de um ministério, não desanime, porque a igreja triunfará. Há igrejas que hoje capengam, mas um dia serão restauradas pelo Senhor. Talvez o seu ministério hoje não esteja fluindo, mas o seu ministério faz parte da igreja que triunfa. Talvez você esteja desanimado com a igreja, mas a igreja é a igreja que triunfa. Ela é a nova Jerusalém, que um dia descerá do céu, adornada, santa, pronta para se encontrar com Jesus. E olha o versículo 3, o que diz, irmãos. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. É na igreja o lugar onde Deus se revela, é na igreja, a igreja triunfante em que ela é a habitação plena de Deus, o tabernáculo de Deus, irmãos. É a igreja do Senhor que é isso. Você faz parte de uma igreja triunfante que terá comunhão plena com Jesus. E a promessa desde o início da Bíblia de que Deus está procurando um povo para chamar de seu. E esse povo é a igreja do Senhor. E você faz parte disso. Portanto, não desanime da igreja. Não pare de servir na igreja. Não pare de amar a igreja, porque a igreja um dia triunfará sobre todas as coisas. O corpo de Cristo, o povo de Deus espalhado em toda a terra. Essa é uma certeza que o texto nos dá. Mas há uma segunda certeza que eu quero compartilhar com os irmãos. Versículo 4, observe comigo. E Deus mesmo lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A segunda certeza que nós temos sobre o futuro e que deve implicar e deve influenciar a maneira como nós vivemos hoje, é de que um dia o sofrimento terminará. O sofrimento irá acabar, irmãos. O sofrimento não vai existir para sempre, porque o sofrimento é uma consequência do pecado, é uma consequência da corrupção, da criação perfeita de Deus. O sofrimento é algo contrário ao plano de Deus para a história, ao plano inicial de Deus de criar todas as coisas boas. O sofrimento é fruto do pecado que entrou no mundo, que age no nosso coração, e nós então passamos a experimentar esse tipo de coisa nas nossas vidas. Mas a promessa de Deus para nós é de que um dia todo sofrimento terminará. Não vai mais existir tumores, câncer, não vai mais existir dor de cabeça, não vai mais existir problemas de saúde, irmãos. Não vai mais existir problemas de relacionamentos, porque tudo isso é fruto do pecado que corrompe a boa criação de Deus. A promessa de Deus para nós é que um dia, o sofrimento terminará. Isso deve consolar o nosso coração. Isso deve fazer com que quando nós estivermos sofrendo, quando o nosso coração estiver em dor,
quando a nossa família experimentar lágrimas pela morte de um ente querido, nós devemos nos lembrar que esse não é o final da história. Nós devemos nos lembrar que não vai ser assim para sempre. Nós devemos nos lembrar da esperança que temos de que um dia, por causa da obra de Cristo na cruz, o sofrimento terminará. Irmão, você que sofre com a sua saúde, um dia o sofrimento terminará. E quando você estiver na eternidade com Jesus, Ele mesmo enxugará dos seus olhos toda lágrima, todo sofrimento. Você será consolado pelo próprio Deus. Olha que promessa maravilhosa para nós. Viva a sua vida hoje nessa certeza de que um dia o sofrimento acabará. Quantas pessoas estão sofrendo nesse momento? Talvez aqui no nosso meio, nós oramos por problemas de saúde, cirurgias. O sofrimento está aqui, irmãos. Não tem como fugir do sofrimento. Ele vai bater a nossa porta em algum momento das nossas vidas. Eu estava comentando com um jovem esses dias, uma jovem, que estava falando, poxa, estou trabalhando demais, estou cansada. Aí eu falei para ela, não tem como trabalhar e não se cansar, porque isso é fruto do pecado, irmãos. Quando Adão peca, uma das consequências é que Deus fala, do teu suor, você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que suar, você vai ter que se cansar para poder sobreviver agora. Porque o pecado traz, num sentido, uma maldição sobre toda a terra. Entendem a questão? Por isso, trabalhar cansa. Porque faz parte da vida, irmãos, não tem como fugir. Às vezes nós não entendemos que o sofrimento faz parte de um mundo que experimentou o pecado. Às vezes, irmãos idosos que sofrem com a saúde ficam inconsoláveis porque estão sofrendo com um problema de saúde e não melhoram. Mas, irmãos, precisam entender que o sofrimento faz parte desse mundo que experimentou o pecado. Mas há uma promessa de Deus, de que um dia o sofrimento terminará, porque Jesus Cristo venceu o pecado na cruz. Jesus Cristo venceu a morte ressuscitando ao terceiro dia. E um dia o plano de Deus, onde não haverá mais pecado, sofrimento, dor, pranto, morte, angústias, tribulações. Um dia, esse dia vai chegar e nós estaremos livres de tudo isso. É a promessa de Deus para nós. Que essa promessa te fortaleça na hora do sofrimento. Que essa promessa te ajude na hora que você estiver passando por problemas que não há saída, não há solução. Que essa promessa te ajude a lidar com dificuldades que você ora de novo, e parece que não muda. Porque é plano de Deus para você. É plano de Deus. Mas um dia o sofrimento terminará. Isso faz tanta diferença para nós, irmãos. Não se esqueçam de viver na terra, na perspectiva do novo céus e nova terra, sabendo que não vai ser assim para sempre. Há um plano maravilhoso de Deus que nós iremos experimentar. Mas o texto continua, irmãos. Vamos continuar. Olha só o versículo 5. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Quem fala é Jesus. Ele manda escrever. Porque quando Jesus fala, acontece. É assim desde o início da criação. Deus falou e tudo se fez. Ele disse, haja luz, e houve luz, irmãos. É a palavra de Deus que é poderosa para fazer aquilo que ela foi designada para fazer. Quando ele fala, os mortos ressuscitam. Ele diz para um homem que já está morto há 4 dias, Lázaro sai do túmulo, e Lázaro sai. A palavra de Deus é poderosa. Ele diz para o homem que está morto nos seus delitos e pecados, venha para mim, creia em mim. E o homem crê, porque a palavra de Deus é poderosa. Jesus, quando fala, acontece.
A palavra dele é uma ordem. A palavra dele é certeza de que as coisas acontecerão. Por isso ele diz, irmãos, aquele que está assentado no trono, ou seja, aquele que tem governo e aquele que tem poder. Esse Jesus que está assentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Portanto, creia nisso. Não se esqueça, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Vamos continuar. Versículo 6. Agora, disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. A última certeza que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite é a certeza de que a justiça de Deus se cumprirá. E a justiça de Deus aqui relacionada à salvação e condenação. Todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que fechar o coração, todo aquele que se negar a servir a Jesus, esse irá experimentar a condenação, como o versículo 8 vai tratar. E todas essas características, homens que são caracterizados como covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos. Aqui há uma designação geral, mas para dizer que estes homens são aqueles que não se abriram para Jesus, são aqueles que negaram a Jesus enquanto viveram, são aqueles que não quiseram se render a Jesus Cristo, que é o Rei de toda a terra. Para essas pessoas, irmãos, haverá uma condenação, o que o texto chama de segunda morte, uma morte que é separação para sempre de Deus. Se a vida eterna é comunhão para sempre com Deus, a morte eterna é separação para sempre de Deus. Portanto, a terceira certeza que nós temos do futuro, irmãos, é de que a justiça de Deus se cumprirá. A justiça de Deus se cumprirá, e aquele que crê e perseverar até o final, que é a ideia do vencedor. Quando nós lemos as cartas no início de Apocalipse às igrejas, sempre temos: ao vencedor será dada a coroa da justiça, ao vencedor será dado o direito de habitar com Deus. Ao vencedor, o vencedor, portanto, é aquele que crê em Jesus e permanece crendo nele, a despeito de todo sofrimento, a despeito de toda angústia, a despeito de toda perseguição que ele possa enfrentar durante a sua vida. Portanto, a certeza de que a justiça de Deus se cumprirá, quer para a salvação, quer para a condenação. Toda vez que nós estudamos sobre a volta de Cristo, sobre a doutrina das últimas coisas, nós devemos parar e analisar a nossa vida. Como eu estou vivendo hoje? Será que eu me enquadro nessas pessoas que herdarão a vida eterna, que beberão da fonte da água da vida, aqueles que buscam a Jesus? Ou eu faço parte daquele outro grupo, dos que têm rejeitado o Cordeiro de Deus? Toda vez que eu estudo escatologia, essa é a pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo. Porque se eu não fizer isso, não faz sentido em saber do futuro. Que sentido faz saber que Jesus vai voltar, se eu não analisar a minha vida hoje, se eu não me preparar hoje para isso? Portanto, haverá, irmãos, um momento em que a justiça de Deus se cumprirá. Aqueles que não creem estão condenados a um futuro longe de Deus. O texto diz, de maneira, eu acredito que figurada, dizendo: da parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas, necessariamente, é um lugar de sofrimento e dor para sempre, angústias para sempre. Porque não se rendeu a Jesus durante a vida. Essa é a ideia do texto. Mas para aquele que crê, olha só o versículo 6. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Que promessa, irmãos. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. A promessa de que quando nós buscamos a salvação do Cordeiro,
Nós encontramos a salvação de graça, não porque nós somos bons, não porque nós fazemos coisas para Deus, não porque nós somos melhores do que outras pessoas. Negativo, irmãos. A única diferença entre o grupo que é condenado e o grupo que é salvo é porque o grupo que é salvo crê no nome do Cordeiro. Essa é a única diferença. E crê no nome do Cordeiro porque o próprio Deus manifesta isso no nosso coração. Essa é a única diferença, porque não há justiça própria em nós. Não há nada em nós que nos faça aceitáveis a Deus. Não há nada em nós que nos faça inculpáveis diante de Deus. Nós já nascemos condenados por causa dos nossos pecados, por causa do pecado de Adão que é colocado sobre nós. E depois somos condenados mais ainda por causa dos nossos próprios pecados. Entendem, irmãos? Portanto, a justiça de Deus se cumprirá para a salvação, para aqueles que creem no Cordeiro, e para a condenação, para aqueles que se negam. E o Evangelho é a boa notícia de que Deus está operando salvação através de Jesus. De que Jesus morre na cruz para pagar pela sua morte, para que você não experimente essa segunda morte. De que Jesus morre no seu lugar para te tornar aceitável diante de Deus. Isso é o Evangelho. Essa é a boa notícia que nos cabe pregar, anunciar, irmãos, porque há uma certeza de que a condenação final virá, de que o juízo final virá. Portanto, nós não podemos nos calar. Precisamos anunciar, porque isso irá acontecer. Há uma ilustração. Se você estivesse num navio e soubesse que esse navio irá afundar daqui a 2 horas, e você tivesse um bote lá, você não falaria para as outras pessoas, para que elas pudessem ser salvas? Você não anunciaria, falava, gente, esse navio vai afundar daqui 2 horas, vamos nesse bote aqui para a gente se salvar. Você não falaria isso? Se você estiver lá na sua empresa e souber que a sua empresa vai quebrar, você não avisa os seus funcionários dizendo, gente, infelizmente a nossa empresa vai quebrar no final do ano, não façam contas porque a gente vai ter que mandar todo mundo embora. Procure um outro emprego desde agora. Se a gente sabe do futuro, a gente começa a agir diferente agora. Portanto, irmãos, essa certeza de que a justiça de Deus se cumprirá para a salvação, para aqueles que buscam a Jesus, e para a condenação, para aqueles que têm se fechado para o Cordeiro de Deus. E olha só, 3 certezas do futuro para nós. A igreja que triunfa no final. O sofrimento que termina um dia. E a justiça que será cumprida. O que isso faz diferença para a sua vida hoje? Como isso muda ou te incentiva a mudar os seus comportamentos, os seus pensamentos hoje? Como que saber que a igreja triunfa, como isso implica no seu serviço ao Senhor hoje, no seu ânimo pela igreja hoje? Como saber que o sofrimento terminará, te consola o teu coração no momento de aflição? Como saber que pessoas serão condenadas? Implica nas suas ações para com teu vizinho que não conhece a Jesus, para o teu familiar que ainda não se rendeu a Jesus, para aquelas pessoas que ainda estão vivendo afastadas de Jesus. Há uma urgência no Evangelho, porque um dia a justiça de Deus se cumprirá, para a salvação para aqueles que creem e para a condenação daqueles que estão fechados. Quero orar por você nessa noite. Pedir que o Senhor te ajude a viver a vida na terra, na perspectiva do céu de Jesus. Se lembrando do céu, investindo nas coisas do céu, proclamando a verdade do céu, amando ao Jesus do céu, servindo a igreja que estará no céu. Porque um dia estaremos todos juntos com o Cordeiro.
Talvez tenha alguém aqui nessa noite que ainda não se rendeu a Jesus e ouviu essa palavra. E a única saída para a condenação descrita nesse texto é crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ou seja, se submeter aos seus mandamentos, à sua palavra, se submeter a Cristo como Senhor e Salvador. Talvez seja o seu caso nessa noite. Eu quero dizer para você, faça isso e faça isso hoje. Talvez tenham pessoas aqui que estão vivendo afastadas do Cordeiro. Eu quero dizer para você, volte para Jesus e volte para Jesus hoje. Não perca tempo, porque um dia a justiça de Deus será cumprida. Será cumprida. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra nos exorta, a Tua palavra nos anima, a Tua palavra nos incentiva a continuarmos firmes, a Tua palavra é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, Senhor. Portanto, muito obrigado por Tua palavra e por nos revelar, Senhor, sobre o nosso futuro. Quantas pessoas têm medo do que há de vir depois da morte, mas nós temos uma certeza de que estaremos para sempre com o Senhor. E um dia, todas as coisas serão restauradas. Muito obrigado por isso, Deus. Que essa certeza do céu mude a maneira como nós vivemos o nosso presente. Que não sejamos imediatistas ao ponto de esquecermos do céu. Que não sejamos angustiados em demasia por conta dos sofrimentos aqui, porque podemos esperar o refrigério que vem do Senhor. Que da nossa boca saia o Evangelho para a salvação daqueles que crerão, Senhor. E que nós, como igreja do Senhor, possamos triunfar sobre toda perseguição, sobre toda adversidade, sobre todo desânimo, sobre todo pecado. Que nós, como igreja cristã evangélica em São José dos Campos, possamos triunfar no nome de Jesus. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado. Pastor. Obrigado, pastor.
Não sei se você gosta de ver um jogo que você já sabe o resultado. Eu gosto. Mais do que ver o que eu não sei o resultado. Semana passada eu vi um de basquete. E antes de ver o jogo, eu fui e vi o resultado. Ainda não sabia que o time A ganhou do time B. Só que o time B colocou 14 pontos na frente do time A. Mas eu sabia que o time B ia ganhar. A minha vontade era de dizer para os jogadores do time B: vamos lá, não joga a toalha, não desanima, vocês vão ganhar. A vitória é de vocês. Mas eles não escutavam, eles não ouviam. Mas o time B ganhou. Por uma cesta apenas, tendo perdido 14 pontos durante a partida. A vida é assim. Às vezes a gente está em desvantagem, mas lá no final a igreja triunfa. Os sofrimentos do presente século, do presente tempo, não podem ser comparados à glória a ser revelada. A igreja diz amém? É verdade. Dá para engolir alguns sapos aqui. Dá para engolir. Dá. Porque no final a vitória é nossa. Amém? Essa mensagem me inspirou. Obrigado, pastor. A igreja também? Vamos cantar então mais de Cristo? Vamos, que coisa boa. Vamos ficar em pé para a gente cantar bem animados? A Laura e o Felipe vão nos ajudar. Por conta dessa vitória que já está certa, eu quero mais de Cristo. Por conta dessa igreja que triunfa, eu quero mais de Cristo. Dá para suportar aquela dor, aquele probleminha, porque a vitória é nossa. E ninguém tira. Quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado. Leve essa palavra no seu coração, que saber do que vai acontecer no futuro mexa com o seu presente. Porque senão não tem sentido, Não tem sentido. Quando eu vou ver a partida que eu já sei o resultado, eu fico animadíssimo. Quando eu sei que o time perde, eu nem vejo. Eu não vejo, gente, é verdade mesmo. Ah, perdeu? Meu time perdeu? Quando o meu time vai jogar e eu já sei o resultado, eu fico animadíssimo. Animadíssimo. Não tenho nenhum problema de ver o futebol que eu já sei o resultado. Nenhum problema. Mas eu nunca vi um que o meu time perdeu 2 vezes. Até porque ele quase não perde. Nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus. Não é verdade? Eu quero convidar
Diácono Rafael e a Fernanda, que estejam na porta lateral para cumprimentar os irmãos, por favor. E quero convidar o diácono Marcos Rony e a dona Lídia para estar na porta central para cumprimentar e abençoar os irmãos. Quero convidar a dona Tula e a dona Conceição, juntamente com a dona Bete, comigo, na porta da praça, para cumprimentar os irmãos. Tá bom? E eu quero orar agora, encerrando a nossa reunião. O culto vai continuar, para a glória do nome do nosso Deus. Queria que Fabrício viesse aqui orar, confiando aos cuidados do Pai, o andamento da nossa semana. Senhor Deus de Pai, muito obrigado, Jesus, por esse dia, obrigado por esse momento de culto, adoração, ó Deus. Ó Pai, eu lhe peço por essa semana que se inicia, lhe peço uma bênção especial na vida de cada um aqui, ó Deus, que sintamos e buscamos a Tua presença, Pai, mais do Teu conhecimento, Jesus. Ó Pai, eu lhe peço também uma bênção na vida e na família do Anderson, ó Pai. Que o Senhor esteja lá com a Alessandra, ó Deus. Que um milagre seja feito naquela vida, naquela casa, Deus. Rogo por isso, Pai. Que ela possa vir a testemunhar do Seu amor, do Seu cuidado, Jesus. Eu lhe peço pelo restante dessa noite, que o Senhor nos leve em paz e segurança para nossas casas. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. O Senhor Jesus guarde a tua fé. O Senhor Jesus abençoe toda a obra de tuas mãos. O Senhor Jesus proteja os teus filhos, os teus netos do que é mal, da má conversação que corrompe os bons costumes, das más companhias que desviam os pés. O Senhor Jesus te faça produzir para a glória do nome dEle. E Ele sustente a tua casa e abençoe a comunhão em torno da mesa. E traga paz para os teus relacionamentos. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Cristo Jesus, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui, e também com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta esperada de Cristo Jesus. Amém. Amém.